pessoal, meu nome é Luísa, faço parte do grupo PET Elétrica UFJF e hoje nessa playlist de eletromagnetismo nós vamos bater um papo sobre as equações de Maxwell e as ondas eletromagnéticas. Bem, eu não vou me aprofundar nos conceitos matemáticos de cada uma das equações, mas sim nas interpretações físicas de cada uma delas. Bem, antes do século XIX, a eletricidade e o magnetismo eram estudados de forma separada. Não acreditava que existia uma associação entre eletricidade e magnetismo. Até que, por acaso, em 1815, um dinamarquês observou que a sua bússola se movia quando ele passava corrente por um condutor. Esse feito despertou o interesse de muitos físicos da época e Faraday e Ampère estudaram muito esse fenômeno, até que em 1826 Ampère provou que corrente gera campo magnético e em 1831 Faraday provou o contrário, que a variação do campo magnético no tempo também gera corrente. Em 1835 Gauss, com o teorema da divergência, adicionou mais duas novas equações e mais ou menos em 1860 Maxwell uniu todas essas equações, criando então as equações de Maxwell. A primeira que a gente vai visualizar o que é cada um dos seus conceitos é: o divergente do campo magnético é sempre zero. Mas afinal, o que é campo e o que é divergente? Bom, associando um rio, onde a água existe velocidades diferentes em cada ponto de distribuição física desse rio. Podemos observar que a água é mais rápida na superfície do que no fundo e mais rápida no centro do que nas bordas. Se cada ponto desse tiver uma associação com um vetor, podemos entender o que seria então um campo. Bom, e o divergente? Como entender o que é o divergente? Podemos também entender como uma torneira aberta aqui nessa região e um ralo escoando toda a água aqui nesse ponto. Se a gente traçar uma trajetória fechada no meio, a gente consegue observar que todos os vetores que entram saem dessa superfície que eu tracei. Então, o divergente é zero. Se eu traçar uma trajetória fechada aqui na torneira, todos os vetores estão saindo, então o divergente é positivo. Se eu traçar aqui no ralo, todos os vetores estão entrando, então o divergente é negativo. Bem, então o que significa dizer que o divergente do campo magnético sempre é zero? Significa que qualquer trajetória fechada que eu fizer, sempre a quantidade de vetores que entram é igual à quantidade de vetores que saem. Bem, aqui a gente consegue visualizar bem isso. Mas e aqui? E aqui? Parecem que todos os vetores estão entrando e aqui todos os vetores estão saindo, mas isso é porque as linhas de campo não foram traçadas dentro do ímã. Mas se a gente observar aqui nessa próxima imagem, a gente consegue ver que todas as linhas se fecham, porque o caminho é fechado justamente dentro do ímã. Então, se eu traçar aqui uma circunferência, por exemplo, todas as linhas de campo que entram, elas saem. Então, conseguimos assim visualizar essa primeira equação de Maxwell, que afirma que o divergente do campo magnético sempre é zero. E isso foi de um entendimento, porque a partir dessa equação a gente consegue definir que não existe monopolo magnético. Se a gente corta um ímã, vira dois ímãs. Corta de novo e vira sempre ímã. Não conseguimos separar o polo sul do polo norte, por exemplo. Bem, agora que já vimos a lei de Gauss para o magnetismo, vamos ver a lei de Gauss para a eletricidade, que diz que o divergente do campo elétrico vai ser igual a uma densidade de carga, ρ, dividido pela permissividade elétrica do meio. Bem, então voltamos aqui ao nosso exemplo. Agora, se a gente traçar uma superfície que engloba essa carga positiva, uma esfera, por exemplo, vamos ver que o divergente será positivo, porque todos os vetores estão saindo dessa superfície e, considerando a carga englobada, também será positivo. Então, chegamos aqui que o divergente positivo está coerente com a densidade de carga positiva e a constante proporcionalidade do meio. Bem, agora se a gente englobar a nossa esfera
circundando as duas cargas. Vamos ter que os vetores que saem é igual aos vetores que entram nessa superfície. Então, o divergente vai ser zero. E se a gente somar a densidade de carga aqui dentro, também é zero. Isso vai de acordo com a lei de Coulomb para cargas estáticas e está coerente com a lei de Gauss para a eletricidade, mas que ela também engloba cargas não estáticas, variantes no tempo. Bem, vale lembrar aqui que nesse caso a gente vai ter monopolo positivo e negativo. A gente consegue separar esses dois polos, ao contrário do que a gente viu para a primeira lei. E aqui a gente saber que cargas de mesmo sinal se repelem, então as linhas de campos fica mais ou menos assim. Bem, continuando então, vamos falar então da lei de indução ou lei de Faraday, que foi tratada na última aula pela Cássia. E aqui a gente tem de fato a associação do campo magnético com o campo elétrico. E o que essa lei diz? Diz que dt é a variação. A variação do campo magnético na direção do vetor área vai ser equivalente à integral numa superfície fechada do campo elétrico em cima desse vetor infinitesimal de comprimento. Bem, o que quer dizer isso então? Eu trouxe aqui definições simples que a gente vai precisar usar. A gente tem uma bobina, onde o vetor área associado está assim representado. A definição é essa, dada uma superfície, a gente tem um plano tangencial e perpendicular, temos o vetor normal. Como nossa área aqui é uma circunferência, essa é a definição. E aqui o vetor infinitesimal de comprimento de circunferência, que é onde a gente vai integrar a nossa circunferência, a nossa trajetória fechada, o campo elétrico. Bem, mas afinal, o que vai acontecer visualmente falando? Dado aqui nossas definições de área, circunferência e trajetória fechada, o que acontece? Quando eu vario o campo magnético na presença desse condutor, uma animação bem rudimentar, vamos dizer assim, passando aqui por dentro, a gente consegue ver que vai surgir tensões aqui nesses terminais, tal que, ao ligar uma carga e surgir uma corrente, essa corrente vai surgir de tal forma que vai se opor ao fluxo que eu estou gerando. Então, se eu estou me aproximando com o norte, essa bobina não vai querer que esse ímã se aproxime, vamos dizer assim, vai gerar uma corrente que vai criar um fluxo que vai se opor a essa variação. Então, a lei de Faraday, a grosso modo, seria basicamente a gente conseguir associar a variação de campo magnético com corrente elétrica. Bem, por último, porém não menos importante, temos então a equação de Ampère-Maxwell. E o que ela nos diz? Ela diz que um campo magnético pode ser gerado por uma corrente elétrica ou pela variação do campo elétrico no tempo. Bem, essa primeira parcela aqui é uma velha conhecida nossa, que é justamente a lei de Ampère. A lei de Ampère diz que uma corrente elétrica que flui por um condutor produz um campo magnético que circunda o fio e é proporcional à quantidade de corrente que flui através do condutor. Bem, ela é famosa no ensino médio por utilizar a regra da mão direita para orientação dos campos magnéticos. Bem, e por que a necessidade então de incorporar essa parcela, que foi justamente a parcela que Maxwell introduziu? Bem, em circuitos que temos capacitores, a corrente elétrica não irá passar de um lado para o outro. O que teremos aqui vai ser campo elétrico, exatamente. Por isso a necessidade de comprovação que campo elétrico variante também vai gerar o campo magnético. O campo magnético que antes estava sendo gerado por essa corrente, agora vai ser gerado por campo elétrico magnético. E essa revelação veio justamente da associação simétrica, vamos dizer assim, das parcelas.
Se um campo magnético variável induz uma corrente elétrica e, consequentemente, um campo elétrico, então um campo elétrico variável induz o campo magnético. Essa simetria, vamos dizer assim, da equação fez que ela ficasse completa. Bem, agora outra pergunta. Por que Maxwell leva o nome de as equações de Maxwell, sendo que ele fez essa contribuição na quarta equação? E todas as outras foram feitas por outros cientistas. Bem, o que Maxwell fez foi justamente unificar todas essas equações e chegar na conclusão e numericamente também que a variação do campo elétrico no tempo gera campo magnético variante. E campo magnético gera campo elétrico. E isso gera uma oscilação que se propaga no espaço. Exatamente. Isso é associado ao comportamento de ondas. Então, temos aqui a modelagem das ondas eletromagnéticas. Bem, com a tecnologia da época, Maxwell conseguiu chegar na velocidade da luz, associando as ondas eletromagnéticas, concluindo que a luz é uma onda eletromagnética. Bem, se ela é uma onda eletromagnética, tem comprimentos e frequências diversas, e isso é de uma aplicação enorme na física e no cotidiano, porque temos aqui desde ondas de rádio até raio-x. A parcela visível trata-se apenas de um pedaço desse espectro da onda eletromagnética. Então, realmente, Maxwell tem motivos de levar aí essa fama, né, vamos dizer assim, não sei se é bem uma fama, mas a contribuição que ele fez é simplesmente maravilhosa para a física e para o mundo. Bem, se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu joinha. Eu sempre quis dizer isso, gente. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ligue o sininho. Esqueci como fala. Ative o sininho de notificações. Bem, até o próximo vídeo.